Como nós vimos que comunicar é relacionar, vamos dar uma olhadinha nessa parte que fala exatamente nessa relação e inter-relação eu-outro. Para isso, a gente vai usar essa parte do capítulo 3 aí, comunicação patológica, do maravilhoso livro do Václavik, Bivin e Jackson, Pragmática da Comunicação Humana. Esse livro foi e ainda é uma revolução para nós da psicologia. Então, a gente viu da impossibilidade de não comunicar. Você tentando não se comunicar, você está se comunicando. Então, por aquilo que você faz, por aquilo que você não faz, por aquilo que você fala, por aquilo que você não fala, você está se comunicando. E, ao mesmo tempo, é impossível ao outro não ter um impacto naquilo que você comunica, falando ou não, fazendo ou não, se expressando ou não. E mais, nem sempre a comunicação ela é intencional, direta, clara e nem sempre ela é bem sucedida. E, por fim, ele coloca que comunicar é se relacionar. Nota, houve uma junção desses dois conceitos, de comunicação e relação. E aí abriu um leque de possibilidades de intervenções pela análise dos padrões de comunicação barra relação. Como comunicar é relacionar, vamos dar uma esmiuçada do que é isso, né? Do que comunicar é relacionar, lembrando a comunicação que nem sempre é bem sucedida, a comunicação que nem sempre tem uma intenção clara, a comunicação que nem sempre tem nela a compreensão mútua. A gente tem os fatores de conteúdo da comunicação e tem os fatores da própria relação da comunicação, que é tudo aquilo que está em volta daquela mensagem que é comunicada. Vamos dar uma olhadinha nisso que na nossa vida cotidiana a gente conhece de muitas formas. Quantas vezes na nossa vida a gente já presenciou, vivenciou, falar assim, não, eu até concordo, aceito, acato o que você falou, mas a forma como você falou, nossa, isso que me doeu. Eu até vejo no final das contas que é assim, 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 o conteúdo, nada errado com o conteúdo, mas o contexto que você falou, o tom de voz que você falou, a hora que você falou e tudo aquilo, forma como sendo tudo isso. Forma não é só a forma assim da vocalização, vamos ver a forma como todas as analogias presentes que vão para além do conteúdo. A gente vê isso, né, no mundo de hoje. Nossa, você me passou uma mensagem todas em letras maiúsculas. Letras maiúsculas, eu entendo que você estava gritando comigo da forma escrita. Nossa, você passou uma mensagem para mim que você usou muitas exclamações, eu entendi que você estava alegre, ou que você estava indignado, ou que você estava indignada. Então você tem isso. É disso que a gente vai falar um pouco sobre conteúdo e forma que, sim, está presente na nossa vida. Você tem aí dois passarinhos que estão falando exatamente a mesma coisa e não estão nem um pouco satisfeitos com isso. Tem um exemplo bobo que é bobo porque é didático e às vezes parece meio lógico, por isso que eu estou falando que ele é bobo, mas que ilustra um pouco isso.
Você tem duas pessoas, dois amigos, dois irmãos, duas irmãs ou um casal e fala assim: este ano nós vamos viajar para a praia. E o outro está dizendo assim: ó, pode parar, esse ano a gente não vai viajar para a fazenda. Não, você fica falando fazenda, tô falando fazenda. Eu tô falando que esse ano a gente vai viajar pra praia, eu quero praia, não quero... Não, porque você, coisa, eu não quero fazenda. Você fica querendo fazenda, eu tô falando que gente, falar eu quero ir para a praia e o outro falar eu não quero ir para a fazenda, eles estão querendo ir para o mesmo lugar. Mas parece que tem algo ali. Parece que o conteúdo não é o problema dessa comunicação. O que será o problema dessa comunicação? Tá bem claro, né? O problema dessa comunicação é a forma da comunicação. É aí que a gente vê, é aí que a gente tem indicativos na psicologia de que tem algo nesse relacionamento que não tem a ver com o conteúdo do relacionamento. O exemplo que foi dado no slide anterior, que é um exemplo assim, eu quero ir para a praia. O outro fala, eu não quero ir para o campo, eu não quero ir para a fazenda. E os dois querem ir para o mesmo lugar. Isso também pode ter como o centro dessa comunicação uma comida, uma bebida, eu quero água, não, eu não quero guaraná. Pode ter o comportamento de uma criança, de um filho, pode ter algo relacionado à família. Os conteúdos, eles muitas vezes não são o problema, mas a forma. E é aí que você vê que a relação está comprometida, que há algo nessa relação, expresso nessa forma. E é aí que a gente precisa, na psicologia e, de uma maneira geral, a ter ouvidos afiados para identificar que o que há de errado nessa comunidade, não de errado, mas o que está acontecendo com essa comunicação, porque, ou por que não, mas no contexto em que duas pessoas o tempo inteiro estão falando a mesma coisa e o tempo inteiro estão aborrecidas por isso, o tempo inteiro estão magoadas com isso. Boa parte das análises que a gente faz em termos de mágoas ou de ressentimentos, a gente vai chegar lá naquilo que popularmente a gente chama de mal entendido. A coisa é um pouco mais complexa do que o mal entendido, mas para a gente não ficar aqui colocando outros conteúdos, a gente coloca dessa forma. A forma de falar, gente, lembre-se que é o contexto, lembra que é tudo, não é só o tom de voz ou o gestual, é o tom de voz, é a hora, é o momento, é o vocabulário usado, é o todo que vai além do estrito conteúdo da comunicação. Quem nunca? Aqui a gente vai entrar em 3 formas de comunicação e de relação eu-outro que os autores designam como confirmação, rejeição e a mais complicada e problemática dessas formas, que é a desconfirmação. Vamos lá! Na relação eu-outro, você pode ter uma confirmação. Eu gosto de água gelada. Eu gosto de água gelada. Então, nós concordamos em gostar de água gelada. Ou concordamos em gostar de maçãs. Ou concordamos em torcer pelo mesmo time.
ou concordamos em termos o mesmo posicionamento político, ou concordamos. Há ali uma confirmação. Eu vou bater palma para as coisas que você faz. Eu vou, uau, olha, isso aí é muito legal que você faz. Eu estou confirmando você. Então, uma comunicação barra relação entre duas pessoas, que chama de eu e outro, você pode ter momentos de confirmação. Eu estou contigo, você está comigo e por aí vai. Por que a gente está dando tanta ênfase nessa coisa do eu-outro? Porque a própria identidade, ela se constitui na relação eu-outro. E tem uma implicação muito grave, muito importante ao longo do desenvolvimento da criança. É no eu e outro que você tem o chão para essa identidade. E aqui a gente começa com essa forma. Eu, outro, confirmação. Uau! Nossa, você foi muito bem na prova. Nossa, você foi muito bem, você nadou muito bem, você fez isso muito bem. Nossa, você desenhou muito bem. Então, assim, eu estou confirmando ali você naquilo que você faz. Essa é a confirmação, ou o que a gente chama de uma relação de confirmação. Existe também na relação eu-outro a forma de relacionar de rejeição. Eu gosto de água gelada. Eu não gosto de água gelada. A água, para mim, precisa ser temperatura natural. Eu torço pelo time A. Eu não torço pelo time A. Eu não gosto do time A. Eu torço pelo time B. Eu tenho tais e tais convicções religiosas. Não. Eu não tenho essas convicções religiosas. Aliás, eu não tenho nenhuma convicção religiosa, ou eu tenho convicção religiosa de uma maneira muito diferente da sua. Eu tenho, assim, tais e tais. Olha, eu fui lá, fiz isso. Nossa, eu não aprovo, eu não gosto, eu não vejo, eu não afirmo, eu rejeito isso que você fez. Tanto a afirmação quanto a rejeição, elas são formas saudáveis de relacionamento. É verdade. A relação é o outro. Tanto na afirmação quanto na rejeição, você ainda está ali relacionando, você ainda tem essa possibilidade. Você concorda comigo, você discorda de mim. Você aprova o que eu faço, você desaprova o que eu faço. E isso é a relação. E isso é o cotidiano. E isso são dois seres humanos se comunicando e se relacionando. A forma mais complicada, mais desagradável não, mas a forma mais patológica de relação é a tentativa de não relação. É aquilo que é chamado de desconfirmação, e vocês vão escutar aí essas palavras nos estudos das mais diversas formas. Mas aqui a gente vai usar desconfirmação. Você fazer, você não fazer, nada, eu não tenho nada a ver com isso. Você falar ou não falar, você não existe para mim. Eu não concordo, eu não discordo, porque você não está no meu campo de relação. Só que se a gente pensar que é impossível não se comunicar, se a gente pensar que é impossível não ter um impacto no outro,
essa desconfirmação, ela tem um impacto profundamente negativo na relação. E quando se trata de uma criança, isso dá base para grandes desequilíbrios que a gente tem visto nos estudos posteriores a esse livro. Se você concorda com uma criança, muito bem, não, isso não pode, isso você ainda está relacionando. Mas aquele ignorar é mais do que ignorar a criança. É você, de fato, mostrar para a criança ou mostrar para um outro que isso não existe. Os adultos têm um impacto bem ruim, mas no psiquismo infantil isso é altamente destrutivo, principalmente se isso é um padrão ao longo da existência da criança. Vários estudos em psicologia da família se aprofundaram nessa desconfirmação. A gente tem aqui boas teses de doutorado que falam nesse padrão de desconfirmação como sendo um padrão de comunicação patológica. Volto a dizer, esse é um livro clássico, é um livro muito importante para a psicologia, e esse padrão de desconfirmação, ele foi desvendado como estando na base de vários adoecimentos psíquicos.